canal. E hoje eu vim trazer a notícia para vocês, assim, uma notícia que eu não queria dar, porém, infelizmente a loja vai fechar. Hoje é o último dia de funcionamento da perfumaria. Tô triste, mas assim, é um vídeo onde eu também quero tranquilizar muitas de vocês que talvez já até estão na mesma situação que eu, e se não estão, talvez possam vir a ficar daqui a alguns dias. Só que antes da gente entrar nesse assunto, ainda assim, ainda que a notícia não seja boa, eu vou pedir o seu like, porque ajuda muito aqui no crescimento do canal. Agora eu preciso do canal mais que nunca, porque a loja vai ficar fechada, então eu vou trabalhar aqui nas mídias sociais o máximo possível. Então clica aqui embaixo também, se inscreve no canal, porque vamos continuar tendo vídeos aqui todos os dias. E agora sabe-se lá qual vai ser o conteúdo, porque como eu não vou estar aqui na loja, eu não vou ter os conteúdos que eu faço normalmente aqui, eu vou precisar me reinventar. Mas fiquem tranquilas que eu prometo trazer um bom conteúdo e quem sabe eu até não aproveito o tempo livre e faço aí uma maratona de uma semana de aula de empreendedorismo, uns desafios, umas coisas bem legais. Então eu tô analisando. Me segue lá no Instagram também, @barbaramartins_consultora, porque eu falei que não ia falar aqui nesse vídeo, falei com o Michael que eu ia dar a notícia lá no Instagram, mas eu não consigo segurar novidade. Então, a partir de segunda-feira, durante esse tempo que a loja vai estar fechada, teremos live todos os dias não, né? De segunda a sexta, lá no Instagram. Então, é muito importante que você esteja lá para participar dessas lives. Afinal de contas, já que vamos ficar todos de quarentena, pelo menos a gente vai para a live, a gente troca ideia, a gente aprende. O curso tá aí, eu sei que tem muitos alunos que estão no Empreender Começando do Zero, que me acompanham aqui, então é um tempo muito bom pra gente investir nisso aí, estudo, conhecimento, bate-papo, troca de ideia, porque tempo é o que não vai faltar agora. E assim, aqui na minha cidade nós fomos notificados ontem, sexta-feira, eu tô gravando o vídeo hoje no sábado e vai sair aí pra vocês amanhã, domingo. Então, o prefeito da nossa cidade notificou que a partir de segunda-feira, nenhum estabelecimento pode estar aberto. Somente supermercado, farmácia, mais o que, amor? Que vai ficar aberto? Padaria, hospitais e postos de gasolina. Então, só essas 5 coisas que vão poder estar abertos na cidade. Então, fora isso, o comércio em geral vai ser fechado, e se não fechar pode ser acarretar até multa. Então agora, né, gente, há alguns vídeos atrás eu falei sobre isso com vocês, eu falei que eu não iria fechar a loja até segunda ordem. Muita gente até me questionou, Bárbara, mas você não tem medo? E o corona? Só que eu estava tomando as medidas cabíveis. Eu passava álcool em gel na maçaneta da porta toda hora eu ia ali, lavava a minha mão. Então, assim, eu estava tomando medidas de higiene. Só que agora, diante do decreto, eu vou fechar a loja, não tenho outra escolha, nem outra opção. E vai ser muito estranho, porque há 1 ano e meio já que a loja, né, foi inaugurada, e desde então a loja nunca ficou fechada. Vai ser a primeira vez que eu vou baixar a porta e ir para casa sem saber o dia que eu volto. E eu sei que muitas de vocês talvez já estão nessa situação, ou até mesmo quem não tem loja física, mas trabalha em casa, deve estar preocupado. E, gente, se tranquilizem. Eu vou gravar um vídeo amanhã pro canal com dicas para que vocês possam continuar vendendo no meio dessa crise. Então eu não vou entrar nesse assunto hoje, no vídeo de hoje, porque o vídeo de amanhã vai ser só sobre isso. Eu vou falar para vocês um pouco das técnicas que eu estou usando. Estou vendendo sabonete, estou vendendo desodorante. Então, produtos de higiene pessoal, as pessoas vão continuar utilizando. Eu volto a falar o que eu falei no vídeo, um dos vídeos anteriores aí que eu falei do coronavírus. Não é momento para você investir em estoques gigantescos, realmente não é o momento. Mas para você continuar suas vendas, para você continuar a sua divulgação, pode continuar, as pessoas estão em casa, vai estar todo mundo naquele tédio, ou seja, o que mais vai acontecer é todo mundo ali, ó, no celular. Então, se você tiver um bom marketing, esse vai ser o momento de você conseguir vender ainda em meio à crise. E eu vou ensinar para vocês
Eu vou postar esse vídeo amanhã somente sobre isso. Por hora, é com muito pesar que eu fecho a loja. Vou também descansar. É um momento que eu sempre falo como a minha avó, gente. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Não pensa assim, é o fim, é o caos, não tem jeito. Por exemplo, aqui pra mim, eu tava já temendo que eu não desse conta de ficar na loja e no meu curso online, porque agora o curso acabou de lançar, então tá bombando, todo mundo querendo tirar dúvida. E olha só como que Deus é bom. Vou ter todo o tempo do mundo para me dedicar. Nossa, Bárbara, mas você tá falando que Deus é bom por causa do coronavírus? Não, gente, eu tô falando que Deus é bom porque para cada um de nós Deus presta uma solução. Então não pensa que você está desamparada, não. Acima das minhas dicas, acima de qualquer coisa, acima de um médico, acima de tudo isso, confie em Deus, porque Deus vai prover o de cada um de nós. E Deus já proveu o meu através do meu curso, graças a Deus, nesse momento de crise, nesse momento de tudo isso. Esse tempo que eu vou ter que ficar parada vai ser o tempo que eu mais vou me dedicar aqui. Ai, Bárbara, mas você só vai se dedicar para quem comprou o curso? Claro que não. Eu nunca vim aqui pro YouTube falar visando somente dinheiro, porque se eu fosse visar só o dinheiro que o canal me dá, eu estaria fazendo outras coisas. Mas eu quero sim ajudar o máximo de consultoras que eu puder com as minhas dicas para ajudar vocês nessa crise a conseguirem vender. E eu vou fazer isso de corpo, alma e coração. Eu vou estar com tempo livre, eu vou mergulhar. Não sei como que vai ficar a qualidade dos vídeos, eu não tenho um lugar muito bom para gravar em casa igual é aqui na loja, mas eu vou me virar nos 30. Vai ter vídeo todo dia, vai ter live todo dia. Porque eu não quero que vocês se desesperem, não quero que vocês entrem em pânico. Fiquei triste? Fiquei. Tô fechando a minha loja feliz? Não tô. Mas é como fala, né? Deus é bom o tempo inteiro Deus é bom. Deus é por mim, Deus é por você. Vamos clamar a Deus nesse momento de dificuldade mundial. E cada um fazendo sua parte, ficando em casa. A prioridade é a nossa saúde. Não tem isso, mas eu queria... Não tem nada disso. A prioridade agora é saúde. Vamos ficar bem, vamos nos cuidar e vamos, na medida do possível, trabalhar com segurança. Eu vou fechar a loja, mas meus clientes já estão avisados que no WhatsApp eu sigo em atendimento normal. E aí eu vou reunir as entregas da semana. O Maica vai sair um dia e fazer essas entregas pra mim. Então, por enquanto, eu estou tranquila. E eu sugiro a vocês que fiquem tranquilos também. Bárbara, mas eu tô com o boleto vencendo. As marcas já falaram que vocês... né? Natura já falou isso, Eudora já falou isso, Avon já falou isso, que é só ligar para a marca que eles vão renegociar os boletos todos que vencem em março e em abril, eles vão jogar para maio. Então fiquem tranquilos, isso não está acontecendo só com consultoras de beleza, é uma crise mundial e podem ter certeza que banco, cartão de crédito, todo mundo vai dar um jeito para estender os prazos, tendo em vista que as pessoas precisarão parar de trabalhar. É isso, eu espero que fique tudo bem, eu espero que a gente se dê a mão nesse momento, sem desespero, sem, pânico. Estou fechando a loja, oficialmente a partir de agora, a Magazine Beauty pela primeira vez estará de portas fechadas. Mas vida que segue, quando puder a gente volta, a gente abre, a gente trabalha, atende cliente com todo amor e carinho, mas em primeiríssimo lugar a nossa saúde. Meus amores, fiquem com Deus, tá? Fiquem bem, fiquem em casa, não saiam de casa, saiam para o necessário. Agora eu vou fechar a loja, tô indo com o Michael no supermercado fazer uma compra e depois é ficar em casa. Não é para sair, não é para ir pra praia, não é para passear. Fiquem em casa. É só assim que a gente vai conseguir conter essa pandemia e infectar o mínimo possível de pessoas. Um beijo grande para vocês. A titia volta amanhã com mais um vídeo aqui no canal e live lá no meu Instagram, hein? Todos os dias? Não, Bárbara, para de falar todos os dias. De segunda a sexta lá no Instagram pela manhã, ok? Beijo, gente. Tchau, tchau.
Tchau, Magazine Beauty. A gente se vê em breve, se Deus quiser.